Galera, o assunto vai ser incrível, porém antes eu quero te dar um recado. Este podcast hoje é um oferecimento da Nuvem Shop. Recentemente foi anunciado que eu virei embaixador da Nuvem Shop e sócio também. Por quê? Porque a Nuvem Shop tem uma solução para você que é empreendedor e quer ter um e-commerce. O meu e-commerce é da Nuvem Shop. Vários amigos meus estão na Nuvem Shop. Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Grande, poderosa e simples. Então, se você quer ter renda extra, se você quer monetizar o seu conhecimento, os seus produtos e colocar isso dentro de uma plataforma simples, com bom design e que faz isso de uma maneira muito prática, Nuvem Shop é a solução para você. Então, o oferecimento é da Nuvem Shop, que é uma empresa que eu investi, que eu apoio, que eu acredito e que eu promovo. E sabe o que você pode fazer agora, imediatamente? Você pode criar a sua loja online e já começar a vender hoje. Cara, é simples, cara. É rápido e é fácil. E o melhor de tudo, é de graça. Sem pegadinha, galera. É de graça. Então, aqui tem um QR Code na tela, tem a descrição nesse episódio para você que quer aumentar a sua receita no online, se você é um lojista, se você é uma pessoa que tem uma força grande no offline, mas também quer aumentar no online. Se você quer fazer renda extra e se você quer entender um caminho, uma nova possibilidade na sua vida de gerar perspectiva para você, Nuvem Shop é a solução. Então clica aqui, faz sua loja hoje, já manda para seus amigos via WhatsApp e quem sabe o dinheiro já entra hoje na sua conta, ok? Nuvem Shop, valeu! Senhoras e senhores, mais um JJ Podcast. Esse aqui é episódio número 164, episódio número 164. Pessoal, é o seguinte, esse é aquele podcast que eu faço sozinho e eu vou falar sobre resiliência financeira. Escolhi fazer sozinho porque escolhi várias fontes de referências bibliográficas, ou seja, no detalhe, vai ter que anotar, é aquele que é profundo, é aquele que você tem que assistir mais vezes, é aquele que vai gerar insights, provocações, direções, decisões, é aquele que você tem que mandar para mais pessoas, é aquele que eu também aprendo enquanto eu ensino. Então hoje eu vou falar sobre dinheiro, senhoras e senhores. Eu vou falar sobre dinheiro, resiliência financeira. O que é resiliência financeira? E como é que faz para adquirir resiliência financeira? Antes da gente começar, se você não é inscrito aqui no canal, então se inscreva no canal e ative as notificações, o sininho aqui. Por quê? Porque todas as vezes que eu coloco vídeo para você, ou em podcast, ou vídeo de algum conteúdo, que é um vídeo conceito, você recebe em primeira mão, ok? Então faça isso agora. E também já pega aqui o link deste vídeo, já compartilha no grupo de WhatsApp, porque o assunto é importante para você. Então, vamos começar esse JJ Podcast, que é resiliência financeira e como adquiri-la. Eu trouxe também 5 livros que eu vou usar como referências e citações. Eu tenho um conteúdo e nessa resiliência financeira eu vou falar de 7 itens da resiliência financeira e vou usar livros como base. Primeiro livro como base é um livro que eu gosto muito, que se chama O que os ricos sabem e não contam. Esse é um livro do Brian Share, muito legal, vai servir como referência. Outro livro é Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Morgan Housel. Esse cara, inclusive ele acabou de lançar um novo livro, mas a gente vai trabalhar sobre a psicologia financeira. Um livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Segundo os especialistas, o Morgan Housel é um dos pouquíssimos homens que o próprio Warren Buffett para e escuta, tá? A gente vai falar de Os Segredos da Mente Milionária, de Steve Harv Eker, porque foi um livro que mudou muito a minha mentalidade, então você vai entender, você já vai ver também que a gente vai falar sobre mentalidade. A gente vai falar sobre O Homem Mais Rico da Babilônia, vai ter coisa aqui também do George Clason, é um livro que tem mais de 100 anos. Aliás, a ideia do livro tem mais de 100 anos, mas a publicação, se eu não me engano, é 1955. Deixa eu ver aqui. 1900... Isso mesmo, Joel. Peraí, senhores, eu errei. A primeira publicação é de 1926. Ou seja, esse livro tem 98 anos. A primeira edição é 96, a segunda 1930, 31, 32, 36, 37, 40, 46, 1957, 1954, 1955. Eu tô com a versão aqui de 2021. Lógico, tem várias edições, mas essa aqui é de 2021. E eu também tô aqui com Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill.
Talvez você tivesse pensado, nossa, Joel, você não vai usar pai rico, pai pobre. Hoje não. Dessa vez não, porque eu vou falar sobre resiliência financeira. Então vamos lá. Bora falar sobre resiliência financeira. Dinheiro. Aliás, dinheiro é uma das matrizes do Hora H, que a gente vai fazer nos dias 19 e 20 de outubro este ano em Alphaville. Em algum lugar deste podcast já tem um link para você adquirir o Hora H. Tem 3 tickets. E eu quero que você veja, pesquise 19 e 20 de outubro em Alphaville, 2 dias de imersão profunda, onde eu falarei sobre dinheiro, autoridade e liderança. Então a descrição está aqui, o QR Code também está para você, clica e vem conhecer. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais desse assunto aqui do Hora H. Gente, é o seguinte, vamos lá, resiliência financeira. Primeiro, o que é resiliência financeira? A palavra resiliência é uma palavra que é muito utilizada, né, em diversas áreas de concentração de estudo, né? Só que é uma palavra que a gente pegou ela emprestada da física, que é a capacidade de um corpo se deformar e voltar ao seu estado normal, natural, inicial, que é diferente de antifragilidade, né? Proposta lá por Nassim Taleb, que é quando você recebe uma pressão e você fica mais forte, né? É o oposto, né, dessa robustez, né? Essa fragilidade, essa robustez está no meio e a antifragilidade está no outro oposto. Mas resiliência é muito estudado porque no mercado de trabalho a gente precisa ser resiliente, que é se renovar, é se reestabelecer, é se recuperar, cara. E a gente tem resiliência emocional, a gente tem resiliência espiritual, a gente tem resiliência física, a gente tem resiliência mental e a gente tem resiliência financeira. Então a capacidade da gente se restabelecer financeiramente para cuidar dos nossos projetos. E como que a gente faz para adquirir? Eu trouxe aqui 7 fundamentos da resiliência financeira, suportado, endossado, referenciado por grandes livros que sobreviveram no tempo, porque isso é muito importante, e também por experiências próprias e de observação e de estudos, de tudo que eu venho fazendo, estudando e convivendo com pessoas importantes. Então a primeira coisa que é o seguinte, a gente tem que ter resiliência financeira porque é previsível que imprevisibilidades vão acontecer na nossa vida, certo? Então, primeiro ponto que a gente tem que ter. Anota aí. Monitorar os gastos. Para a gente ter resiliência financeira. Monitorar os gastos. E tem uma máxima que eu até anotei aqui algumas frases que eu vou falar, mas eu lembrei de uma frase que não está anotada aqui e ela é do John Maxwell, que é: o orçamento é a previsão do que você vai gastar e não do que você gastou. Aí você vai falar assim, é verdade, né? É uma coisa simples, obviamente você ser simplista. Então monitorar o gasto é aquele ajuste do que você vai fazer e não do que você já fez. Não é olhar o passado, mas é olhar o futuro, é observar o que você vai fazer no futuro. E aí a gente mora num país que a gente não tem o hábito e a conduta de ter educação financeira nas escolas, a gente fica um tempo nas escolas, acho que algumas escolas, acho não, porque quem acha tem dúvida, né, turma? Mas eu tenho certeza. Algumas escolas já têm esse projeto, já tem esse programa que é muito valioso, mas não é uma coisa que está no currículo nacional, né, de educação financeira, de olhar e monitorar os gastos. Não é. Mas quando a gente monitora os gastos, a gente é mais resiliente com o nosso dinheiro, porque a gente tem previsibilidade, ou mais previsibilidade. Eu vou até te mostrar um trecho do Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia é a história, né, dos grandes pensadores babilônicos e que foram os primeiros povos, né, que começaram a falar sobre riqueza, começaram a estruturar a riqueza, começaram a condensar os fundamentos da riqueza. Esse foi um livro que foi muito vendido, né, turma? Assim, é best-seller e long-seller. E esse livro aqui é uma narrativa e como se fosse uma novela, porque conta muitas histórias. Mas tem uma aqui na página que eu selecionei para você aqui, na página, exatamente, senhores, na página 88, tem o que o George Clason chama de as 5 leis de ouro. Olha só como é que ele escreve, porque o jeito que ele observava. A primeira lei de ouro é a seguinte: o ouro
que é a riqueza, que era o patrimônio, que era a forma de você justificar a sua riqueza, era assim, ó, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e a sua própria família. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é que tudo aquilo que entra de dinheiro na sua conta, na sua vida, na sua casa, não menos do que 10% você tem que guardar. Você tem que economizar. Maricota, menos barulho aí. Você tem que economizar. Não menos do que 10%. E ele fala aqui ouro. Então essa aqui é uma regra de ouro. É uma lei de ouro. Ou seja econômico. Tem economia, porque isso garante o seu futuro. Aí, talvez você pense assim, mas cara, Joel, é isso. Eu não consigo nem dar com o que eu tenho. Não sobra nada. Eu tenho que pagar muita conta. Bom, o que diz os investidores, os especialistas em dinheiro? Não é que você paga as contas e com o que sobra você guarda. Você adequa ao seu estilo de vida primeiro. Você junta e adequa ao seu estilo de vida com os outros 90%. Então é uma coisa que sobreviveu ao tempo. Regra número 2, lei número 2. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como os flocos de algodão no campo. Em outras palavras, você tem que aprender a pegar o dinheiro que você guardou e multiplicar. Aliás, tem um livro que é o livro do Gustavo Cerbasi, que é Casais Inteligentes Enriquecem Junto. Eu lembro que quando eu li esse livro, uma coisa que me tocou foi que ele falou assim, investimento não é somar, investimento é multiplicar. Eu gostei dessa ideia de investimento é multiplicação. E aqui o cara está falando a mesma coisa, obviamente de uma forma diferente. Lei 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Caramba, o que ele está dizendo? Você precisa de mentor, você precisa de mentoria, de mentora, de pessoas que já conseguiram o que você quer, que já atingiram um patamar do qual você está buscando. Então você pega conselho com essas pessoas. Gente, percebe? Não tem mistério. Não tem mistério. É antigo. O negócio sobrevive ao tempo. O fundamento se mantém. Lei número 4. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado. Muito bom. Ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Ou seja, quando você arrisca numa coisa... Eu tô dando risada que é muito bom, né? Você arrisca numa coisa que você não sabe, que você não conhece. Se você pega os dados do Sebrae, a cada empresa que abre 52% das empresas que abrem fecham depois de 2 anos, e o principal motivo é a falta de planejamento. E dentro deste motivo está porque as pessoas começam a fazer um negócio da qual elas não entendem. A Endeavor, ela lançou um relatório em 2014 falando quais são as características das pessoas que empreendem e têm mais sucesso. São 5, e uma delas é que elas empreendem naquilo que elas conhecem. Então veja, quando eu empreendo naquilo que eu conheço, eu tenho mais chance. Quando eu entro naquilo que eu não conheço, eu perco. O conhecimento está aqui, tanto para quem não tem, quanto para quem tem. Aliás, Francis Bacon já falou, né? Conhecimento é poder. Aliás, ele falou melhor. Ele falou, conhecimento é poder, mas sem ação não serve para nada. É que a gente só vai até a metade. Grande parte vai ser só até a metade. E eu lembro de ter lido um artigo, cara, não tem nada a ver e tem tudo a ver, do Bruce Lipton, que ele escreveu, que ele publicou na Nature, que ele falou assim, se como Francis Bacon diz que conhecimento é poder, a ausência de conhecimento é ausência de poder. Percebam, o que eu vou falar aqui pra gente está sempre permeado pela ideia do conhecimento. E de um livro, eu não sei quanto custa esse livro, quem pode ver quanto custa esse livro aqui? Não vai passar de R$40, nunca. Mas é 34, 37. Quanto que custa O Homem Mais Rico da Babilônia novo, né? Porque se for no sebo, R$25. R$25, galera.
R$ 25, o homem mais rico da Babilônia. E lei número 5. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, o que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Em outras palavras, se tu é o tipo de pessoa que acredita que vai ganhar dinheiro rápido e fácil, você é uma presa fácil. É uma presa fácil. Portanto, monitorar os seus gastos tem a ver com controle, com olhar e com conhecimento. Isso traz para a gente resiliência financeira. Esse é 1. 2. Reduzir custo. Quando você é bom em reduzir custos, você é uma pessoa que tem mais resiliência financeira. Tem gente, por exemplo, que tem muita dificuldade quando está passando uma dificuldade. Tem dificuldade quando está passando uma dificuldade de reduzir custo. Eu conheço gente que, por exemplo, pede dinheiro emprestado, mas tem um carro na garagem. Eu falo, mas por que você não vende o seu carro? Não, mas aí eu vou ter que ir para o trabalho a pé, de ônibus. Sim. Isso não te parece óbvio? Pode parecer óbvio para você que está me ouvindo, mas não é óbvio para todo mundo, não. Tem gente que tem dificuldade brutal em reduzir gastos. E aonde você reduz gastos? Primeiro você começa pelas coisas que são supérfluos. E tem gente que confunde. Tem gente que acha que um livro é supérfluo. Um curso é supérfluo. Por exemplo, tem gente que vai lá e está assinando uma plataforma de estudos. Pô, você está estudando para você crescer. Você está estudando para você avançar. E aí você fala, cara, vou ter que reduzir meus custos, vou parar de estudar. Mas não deixa de ir na pizzaria, não deixa de comprar aquela roupa, não deixa de, sei lá, à tarde ficar comendo fora o tempo inteiro. Cara, isso é supérfluo, cara. Como que estudar é supérfluo? Tem gente que deixa. Tem gente que deixa as coisas que são importantes e que vão manter a nossa saúde, tanto financeira até mental, intelectual, cognitiva, e entende isso como supérfluo. Tem gente que, por exemplo, na hora de reduzir custos, ela, sei lá, deixa de fazer coisas que tem a ver com a saúde. Sei lá, física, mas não deixa de fazer coisas que tem a ver com a saúde nutricional. Sei lá, sai da academia, que paga lá seus 50, 60, 70 reais por mês, mas mantém aquela comida cheia de açúcar e de gordura. A gente tem que ser bom de reduzir gastos que não têm relação direta, que não é uma coisa que a gente precisa com o nosso crescimento. Agora, com uma necessidade, não. A gente tem que ser bom em reduzir custos. Por exemplo, o empreendedor. O empreendedor tem que saber fazer 3 coisas. Aumentar a receita, reduzir custo e aumentar a qualidade do produto. E gestão é isso. Então, isso tem relação direta também com monitorar os gastos. E eu vou juntar com a terceira coisa que vai te trazer resiliência financeira. Se uma reduzir custo, a terceira é aumentar a renda. A gente tem que ser bom de aumentar a renda. E para a gente aumentar a renda, a gente tem que entender sobre dinheiro. Você quer colocar mais dinheiro no seu bolso? Quero, Joel. Legítimo, ótimo. Então o que você tem que fazer? Primeiro você tem que entender que isso é um idioma, que tem uma linguagem própria. O dinheiro está no problema. O dinheiro não está no banco. E o problema está no outro. E a nossa capacidade em solucionar um problema com qualidade, com velocidade e até mais com coisas que a pessoa não estava esperando, aumentando o resultado e quebrando as expectativas e gerando um encantamento, vai colocar dinheiro no seu bolso, aumentar a renda. Vamos pegar aqui o que o Brian Scher falou. E eu tenho várias passagens aqui que eu quero te falar, tá? Brian Scher, ele escreveu um livro chamado O que os ricos sabem e não te contam. Foi um livro publicado originalmente nos Estados Unidos em 2008. Só que aqui na editora Fundamento saiu em 2022. Eu li ele em 2022. É um livrão que eu gosto muito. Então, olha só. Por que as pessoas dão dinheiro pra gente? Bom, primeiro, olha o que ele diz aqui, ó. Primeiro, é preciso entender a razão verdadeira e fundamental pela qual as pessoas vão lhe dar dinheiro. Excluída a possibilidade de haver uma arma apontada para elas, é claro. As pessoas, clientes, fecha parênteses, vão te dar dinheiro apenas por meio de conseguirem o que elas querem.
Aí você fala, tá, mas cadê a profundidade, Joel? Cadê a bala de prata? Não, não tem bala de prata. Quando você entende o que uma pessoa quer e você garante o que ela quer, ela te paga. Ela fica em crédito com você. E aí, quando ela fica em crédito com você, ela faz um débito para você. E olha só o que mais que ele faz. Assim, o ponto de partida para quem pretende enriquecer é descobrir o que as pessoas querem. Você quer mais dinheiro? Lógico, Joel. Quer colocar mais dinheiro no seu bolso? Sim. Então você tem que satisfazer a necessidade das pessoas. É sobre o outro. Deixa eu seguir aqui mais. As pessoas só vão lhe pagar se você satisfazer estritamente seus desejos e suas necessidades, ou eliminar seus medos, suas frustrações ou suas preocupações. E tem mais. Estou seguindo aqui. As pessoas lhe pagam se você, melhor do que ninguém, lhes fizer o seguinte. Olha só, deixa eu só fazer uma pausa para dar uma ênfase numa coisa aqui. Ele diz o seguinte, as pessoas lhe pagam se você, melhor do que ninguém, lhes fizer o seguinte. Anota aí, que eu sei que você está anotando. Ele coloca aqui, ó. 1. Conseguir que ganhem ou economizem dinheiro. Se você é uma pessoa que faz e ajuda, contribui uma pessoa a aumentar o dinheiro dela, ela vai te pagar por isso. E que ela economize o dinheiro dela, ela vai te pagar por isso. 2. Economizar o tempo delas. 3. Fornecer-lhes comida, abrigo ou roupas. 4. Proporcionar segurança ou conforto. 5. Oferecer lazer ou entretenimento, afeto, amizade ou aceitação. 6. Facilitar o status, prestígio ou respeito próprio. E 7. Agregar valor às ideias delas. Anotou aí? Então, assim, ó, os hábitos são modernos, mas as necessidades são antigas, turma. São antigas. Qualquer pessoa que domine uma das 7 vai conseguir colocar dinheiro no bolso. Deixa eu te falar mais um pouquinho do que ele te diz ainda. E por que a maioria das pessoas fica sem dinheiro? Por que a maioria das pessoas fica sem dinheiro? Bom, a resposta é simples. Por que as pessoas, em sua maioria, não aprenderam? As pessoas ficam sem dinheiro porque elas não aprenderam a 1. Ganhar bastante dinheiro. Porque elas não entenderam o idioma do dinheiro. 2. Conservar o dinheiro que ganham. Porque tem gente que bota bastante dinheiro no bolso, mas não tem um relacionamento adequado com o dinheiro. Elas não são boas poupadoras. E 3. Não usa o dinheiro de maneira efetiva. Cara, eu conheço... Gente, eu ando com empresário, eu sou empresário, eu convivo no meio dos empresários, e eu conheço um empresário que faz milhões de reais por mês e não tem. Ah, Joel, é porque a margem dele é muito espremida. Não, margem alta. Não é porque ele tem uma equipe muito grande. Não. Estou te falando de pessoas que fazem milhões de reais por mês, mas você pergunta quanto você tem, cadê o seu dinheiro? E a pessoa fala, cara, eu comprei uma coisa aqui, eu perdi dinheiro acolá, eu investi aqui e errei. Ela não se sustenta ali no dinheiro. Então é o que ele está dizendo, é porque elas não sabem usar o dinheiro de maneira eficiente. Aí tem uma máxima. Tem uma máxima que é muito importante. Antes de comprar, venda. Antes de comprar, venda. Tá? Então, terceiro item para a gente manter uma resiliência financeira é aumentar a nossa renda. E aí você pode anotar as 7 coisas que fazem você realmente colocar mais dinheiro no seu bolso. Eu quero te fazer uma pergunta, comenta aí. Você está dominando essa arte do idioma do dinheiro? Você está conseguindo resolver um problema? Me deixa saber. Me deixa saber. 4, verificar ciclo de amizades. As pessoas com quem você convive. Porque as pessoas com quem você convive, elas têm um modelo mental. E este modelo mental, a forma como elas pensam, começa a influenciar você. O jeito que as pessoas pensam sobre dinheiro, sobretudo, começa a influenciar você. O que é isso, Joel? Você vai ver, por exemplo, a diferença entre uma pessoa que ganha muita grana e que é rica. Uai, mas qual é a diferença? A forma como elas pensam. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas não é rica. Tem gente que é rico e ganha muito dinheiro. E tem gente que é rico e não ganha tanto dinheiro assim quanto aquela outra pessoa que ganha muito dinheiro e não é rica. Você vai falar, caramba, por quê? Porque tem mentalidade.
A mentalidade, aliás, em Pai Rico, Pai Pobre, que não é o livro que está aqui hoje, ele diz o seguinte, é muito importante que todo mundo saiba o que é um ativo e o que é um passivo. E ele fala assim, olha, vou te explicar de uma maneira bem simples. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que retira dinheiro do teu bolso. E ele fala assim, os ricos, ele fala assim, ó, os pobres passam a vida inteira pagando conta. As pessoas de classe média compram passivos achando que são ativos. E os ricos criam ativos. Cara, quando eu li isso aqui, porque eu não tive uma formação, né, financeira, algo realmente formal na escola, nem na faculdade, meus pais foram um exemplo de dinheiro, isso foi muito legal. Meus pais eram pessoas, e são, né, minha mãe ainda continua sendo, eles são econômicos. Então meu pai era aquele cara que guardava grana. E ele abria mão de muitas coisas, muita mesmo, assim, por exemplo, ele sempre quis ir para Cuba, nunca saiu do país. Ele sempre quis fazer uma viagem para a Europa. Meu pai nunca saiu do país, porque ele guardava, e é aquele cara que guardava. E eu lembro ele me dizendo, olha, Joel, se eu perder o meu dinheiro, eu não tenho ninguém que me resguarde. Porque o seu avô e a sua avó não vão. Eu não tenho pai e mãe para me resguardar. Eu lembro disso, desde menino. Desde menino meu pai me falando isso. Então ele era um cara conservador. Ou seja, ele monitorava os gastos dele. Eu nunca vi meu pai receber uma ligação lá em casa, nem minha mãe receber uma ligação lá em casa que teve problema com um banco. Nunca vi. Se aconteceu, eu não vi. Eu não vi. E a gente descobriu quanto que meu pai tinha de patrimônio, porque ele faleceu. A gente viu, meu pai tinha guardado esse volume financeiro, foi uma coisa assim da vida inteira. Meu pai faleceu aos 62 anos, foi 60, talvez 50 anos, 55 anos, talvez 50 anos talvez, guardando dinheiro, ou 40 anos guardando dinheiro. Então é uma mentalidade. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho essa mentalidade, eu não fui tão convencido dessa mentalidade de guardar dinheiro, porque eu nasci numa condição super diferente dos meus pais. Meus pais, né, tiveram uma condição super difícil na infância, chegaram a passar fome. Eu não, eu comecei ali, classe média baixa, e eu fui conseguindo, junto com os meus pais, vendo a coisa melhorando no decorrer do tempo. Então já tive uma cabeça muito mais ambiciosa, uma cabeça muito mais empreendedora, uma cabeça muito mais fazedora e de arriscar. E muitas vezes eu errei. Eu errei por mentalidade errada. E a mentalidade que a gente tem hoje é uma mentalidade adquirida pelo ambiente que a gente está. Eu quero sugerir para você conhecer os segredos da mente milionária. Porque é um livro sobre mentalidade. E tem várias coisas legais aqui. E tem o que o Steve Harvey Eker, ele chama de 17 modos de pensar. Eu não vou falar os 17, eu vou falar 5. Esses 5 já vai gerar em você uma reflexão profunda e que inspire em você estudar mais sobre esse livro, tá? Só para você ter uma ideia, o Steve Harvey Eker escreveu esse livro em 2005. É um livro que vende muito bem até hoje. Nós estamos em 2024. Só para vocês terem uma ideia também, quando uma pessoa publica um livro, ela escreveu aquele livro muito antes. E para ela ter escrito aquele livro, ela teve que validar a hipótese dela, teve que investigar e pesquisar. Então é uma coisa que provavelmente a gente está falando de quase 30, ou talvez até mais do que 30 anos, tá? E é um livro, cara, gente, é um livro, deixa eu ver aqui, ó, é um livro de, não tem 200 páginas, cara. Porém, poderosíssimo. E como ele tem lá os arquivos de riqueza, tem 17 maneiras de pensar, eu vou te falar as 5 primeiras, tá? Porque eu estou no item 5 aqui, 4, que é verificar os ciclos de amizade, vai aumentar a sua resiliência financeira, e estou usando esse livro aqui como base também. Então vamos lá. Arquivo de riqueza número 1. Olha o que ele diz. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Percebam que é um modo de pensar, é um modelo mental. Então, um acredita que cria, o outro acredita que as coisas acontecem. Um acredita na probabilidade, o outro acredita na possibilidade. Eu posso ficar rico? Posso, mas quão provável é? Pouco. Porque probabilidade tem a ver com estatística, com probabilística, com atitude. Possibilidade tem a ver com casualidade. Essa é a reflexão. Segundo ponto aqui, ó. Arquivo de riqueza número... Peraí. Aqui, ó. 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar.
As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Agora um ponto importante para eu falar aqui. Ele não fala as pessoas pobres. Ele fala as pessoas de mentalidade pobre. Por quê? Porque tem gente que até faz um volume financeiro acima absolutamente da média do Brasil, mas a mentalidade dela é pobre e é escassa. Antes de terminar o item 3, o 4, eu vou falar por que essa ideia de mentalidade de escassez, tá? Que tanto se fala. Arquivo de riqueza, número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Uma decide, a outra gostaria. Uma decide e o como aparece. A outra só decide quando o como aparece. É se o como aparece. Uma precisa ver para crer, a outra crê e depois vê. É bom vocês saberem também que 84% das pessoas que ficam ricas no planeta Terra, elas não nasceram ricas. Vamos lá. De todo mundo que é rico, apenas 16% são de família rica. Os outros 84% se fizeram ricas. Então elas se construíram, se constituíram, agiram. E uma das principais coisas é a decisão de enriquecer, entender o modelo mental. Porque se a gente pegasse todo o dinheiro que está distribuído no mundo e a gente dividisse em partes iguais para todas as pessoas, depois de algum tempo, esse dinheiro ia voltar para as mesmas mãos. Por quê? Porque não basta ter o dinheiro, precisa ter o conhecimento de como que se lida com esse carinha. É só ver os dados que tem de gente que ganha na loteria. O que acontece depois de um tempo? Mas assim, é avassalador os números. Os números mostram que... Alguém levanta, Mari, levanta para mim esse número. A cada 10 pessoas que ganham na loteria, quantas ficam falidas e em quanto tempo? Assim, avassalador. Eu não tenho o número, mas eu vou pegar ele aqui para você. Ou seja, eu não sei o que eu faço com o dinheiro. É sobre o jeito que eu lido com o dinheiro. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Porque a remuneração que a gente tem na vida tem relação direta, uma relação e uma proporção direta com o valor que a gente agrega. Dinheiro são das pessoas que aquilo tem mais valor. Quanto mais valor as pessoas percebem no que você faz, mais dinheiro você põe no bolso. E o outro arquivo da riqueza, que é o número 5. Deixa eu pegar aqui. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. E se você pegar neurociência, por exemplo, você vai ver que as pessoas que são mais criativas, quando tem um problema, a área cerebral delas de construção de ideias constituída no córtex pré-frontal, elas acendem muito mais do que as pessoas que são achadoras de problemas. Tem gente que acha um problema para cada solução. E as pessoas que são mais criativas, que são mais propositivas, elas falam, cara, tá, mas qual é a solução? Qual é a solução? Qual é a solução? Eu quero focar numa oportunidade. Aliás, tem um cara chamado Richard Wiseman, ele escreveu The Luck Factor, um livro falado sobre sorte. E sabe quem ele pesquisou? Ele pesquisou as pessoas que ganham na loteria. Eu tô lembrando aqui. Esse livro foi publicado em 2004. The Luck Factor foi publicado em 2004, ele pegou 400 pessoas que de alguma maneira ganharam na loteria. E aí, ou seja, qual é a métrica? Métrica é, cara, eu joguei e ganhei. E ele perguntou, existe sorte? Aí os caras falaram, existe. E de onde que ela vem? Todos eles falaram, cara, a gente pega uma situação e acredita que é uma oportunidade. É como se fosse aquela sorte que você planta. Eu acredito que tem a sorte baseada no treino. Quem treina mais tem mais sorte. Eu acredito que tem a sorte baseada em oportunidades. Quem gera mais oportunidade tem mais sorte. Eu acredito que tem a sorte baseada no ecossistema que você está convivendo. Quem está no ecossistema é empreendedor. Quem está no ecossistema de crescimento. Quem está no ambiente de crescimento tem mais sorte, gente. Entende? Você acredita em sorte? Lógico que eu acredito em sorte. Eu não posso negar que eu sou um homem sortudo. Mas eu também não posso negar que aquela sorte não é você criar oportunidade, mas é você perceber que a oportunidade já existe. Portanto, verificar os ciclos de amizade vai te dar resiliência financeira. Porque pode ser que você não tenha dinheiro, mas se você tem credibilidade, você tem nome, as pessoas te ajudam financeiramente.
E eu fiquei de falar para vocês sobre esse negócio de mentalidade de escassez, né? Pô, por que tem mentalidade de escassez? Ah, sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você tem mentalidade escassa. Eu sempre ouvi isso. E eu falava, putz, é verdade, faz sentido. Mas eu não conseguia ir no detalhinho assim. Qual que é a compreensão? Por que a gente tem a mentalidade de escassez? Pô, cara, eu quero guardar o meu dinheiro, eu não quero investir tanto, eu não quero correr tanto risco. O cara fala, cara, para de ser escasso. Porque eu quero falar uma coisa para você. A escassez é uma forma como os seres humanos da pré-história encontraram de sobreviver. Porque há milhares de anos atrás, o mundo era muito perigoso, a competição era acirrada, a temperatura era assim, ou era muito calor, ou era muito frio. Os animais faziam parte ali daquele ecossistema. Então, o homem de Neandertal, por exemplo, ele caçava, mas ele também era caçado. Ele vivia nas savanas, ele vivia nas florestas. Então, até ser o homem coletor, né? O homem pré-histórico coletor, aquele que começava a entender o que ele podia plantar. Porque até então, o homem da pré-história, ele era um nômade, turma. Os nossos ancestrais eram nômades. Então a gente ficava ali, se não tinha mais oferta de alimento, de segurança, de abrigo, de água, eu ia para outro lugar. Até o homem aprender a manusear o fogo, até o homem aprender a manusear a terra. Aí ele fala, cara, dá para plantar, então eu vou ficar aqui. Então as civilizações começaram a se estabelecer depois que elas aprenderam a plantar. Mas até então era muito difícil. Então para eu ter alimento já era muito difícil e perigoso. E é lógico que eu guardava. Você não vai tirar isso de mim, você não vai pegar isso de mim. Por quê? Porque eu vou ficar sem. Você não vai tirar isso de mim, você não vai pegar de mim. Por quê? Porque tem pouco, eu vou ficar sem e ficar sem não é ter garantia de sobrevivência. A nossa mentalidade vem daí. Então, o mundo mudou, não tem mais tigre dente de sabre, não tem mais mamute, não tem mais aqueles animais que exerciam um perigo supremo na nossa vida, mas o nosso cérebro não evoluiu. Isso é chamado de cérebro trino também. Então, quando é iniciado realmente na parte emocional, a gente não consegue pensar de maneira racional. A última parte do nosso cérebro que evoluiu é a parte racional, é o córtex pré-frontal. Mas até então é o cérebro trino, é o reptiliano e o límbico, é o cérebro pré-histórico. E a gente não evoluiu cerebralmente na mesma velocidade do que a gente evoluiu civilizadamente. O que isso quer dizer é que na nossa essência a gente é escasso. Então ter uma mentalidade de prosperidade exige esforço, porque é antinatural, turma. É antinatural. Isso precisa ter consciência e clareza. É só clareza, é só o elemento de consciência, é só trazer a luz da claridade consciente que a gente vai falar, cara, isso aqui, meu Deus, eu tô escasso. Mas quando o bicho pega, quando a gente tem dúvida, quando a gente se sente em perigo, não é a mente racional que aparece, é a mente emocional. Por isso que autoconhecimento é fundamental e exigido o tempo todo. E o ambiente certo te propicia isso. Ok? Quinto item, eliminar as dívidas. Eliminar as dívidas. Porque dívida é tudo aquilo que te fragiliza. Sabe dívida? Você tem que eliminar dívida. Olha lá, tem várias coisas que você... Primeiro, não gere mais dívida. Né? Tem gente que fica gerando dívida o tempo todo. E, cara, o mercado ele é desenhado para você adquirir dívida, nego velho. Ah, cartão acabou o meu limite, você vai fazer outro. Ah, aquele cartão acabou o limite, você vai fazer outro. Você vai pegar crédito, você vai fazer com o limite do cartão. Mas o Joel, poxa vida, eu, por exemplo, eu tenho um limite no cartão e não tenho dívida. Mas você tem mentalidade correta. Mas tem gente e muitas pessoas não conseguem. E elas vão adquirindo dívida, porque na cabeça delas elas precisam adquirir aquilo, ter posse daquilo, comprar aquilo. Afinal de contas, o que as pessoas vão pensar? Então a capacidade de eliminar dívidas e não adquirir novas dívidas vai te trazer resiliência financeira. De novo, forma de pensar. Sexto item, ter um fundo de emergência. Fundo de emergência exatamente para emergência. Ou que os especialistas em finanças chamam de colchão financeiro.
Por exemplo, eu gosto muito de falar da minha história de transição de carreira, né? Existe transição de categoria, existe transição de carreira. O que é transição de categoria? Quando você sai, por exemplo, de assalariado e vira autônomo, mas fazendo a mesma coisa. Eu fiz transição de categoria. Eu fui um professor de educação física assalariado e depois eu virei um professor de educação física autônomo, mas eu continuava sendo um professor de educação física, treinador de natação. O que é transição de carreira? Eu saí de um professor de educação física de natação e virei um empresário que treina novos empresários. Eu fiz transição de categoria e transição de carreira. Então minha vida como transição de carreira, ela não foi abrupta. Minha transição de carreira não foi abrupta. Ela foi paulatina, ela foi progressiva. E um dos motivos, aliás, o principal motivo que eu consegui sair do regime CLT, pedir demissão e ir para o empreendedorismo é porque eu tinha dinheiro guardado. Eu guardei dinheiro anos. Eu olhei, eu tenho dinheiro guardado. E enquanto eu estava guardando, criando meu fundo de emergência, meu colchão financeiro, eu estava aprendendo as habilidades do negócio. Eu estava empreendendo ao mesmo tempo, porque eu empreendia aos finais de semana. Então veja só, eu trabalhava dia de semana, aos finais de semana eu empreendia. Eu conseguia fazer renda extra. Então eu tinha salário e renda extra. Renda extra é o item 3. Então eu aprendi a dor, a solução, o público-alvo, e eu colocava as inteligências de mercado lá. Então eu colocava renda extra. Então eu tinha um superávit, eu tinha um custo fixo, eu tinha um superávit. E todo aquele meu superávit eu reinvestia em mim. Aquilo foi me dando confiança, aquilo foi me dando tração. E anos, galera, fazendo isso. Anos. Eu comecei a empreender em 2009, eu era CLT. Eu era funcionário até 2009, CLT, e abri minha primeira empresa em 2009. Eu saí de CLT em 2018 e eu já tinha minha empresa. Então, quando eu saí do CLT e fui para empreendedorismo, eu já estava 10 anos empreendendo, turma. 10 anos, desde 2009 eu empreendo e eu só saí do CLT em 2018. Então vamos lá, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Foi assim minha vida. Então minha transição de carreira não foi abrupta, ela levou um tempo. E o que aconteceu durante todo esse tempo? Eu comecei a empreender, errei, acertei, acertei mais, errei aqui, aprendi, coloquei dinheiro, investi em mim, fui colocando e fui guardando dinheiro no tempo durante 10 anos. Teve um momento lá em 2011 que eu perdi tudo. Eu tinha pouco, perdi o que eu tinha, mais umas 6 vezes o que eu tinha e não tinha. E aí tive que reestabelecer, tive que voltar, tive que ter resiliência. A primeira coisa que eu fiz foi eliminar as dívidas. Para com as dívidas. 2011, para com as dívidas. Quais são as dívidas? Eu tive que olhar o orçamento. E 2011 eu aprendi o que era juros compostos. O Einstein que fala, né? Juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Benjamin Franklin que fala, tem gente que paga juros compostos e tem gente que recebe juros compostos. Quando eu entendi, eu já sabia que eu pagava juros compostos, mas quando eu entendi aquela mecânica, eu falei, cara, isso aqui é genial para quem sabe usar. Isso aqui é uma lástima para quem não sabe. A diferença entre uma coisa e outra está no conhecimento. Portanto, na minha cabeça era, não basta só eu largar a empresa, eu tenho que, além de ter o recurso financeiro, eu tenho que ter o recurso emocional, pô. Porque o que adianta largar o CLT, sair do CLT, ter 6 meses de grana guardada, mas eu não ter o recurso emocional da consistência, do ímpeto, da gana? E como que eu vou ter a consistência, o recurso emocional do ímpeto, da gana só querendo? Não, eu preciso ter conhecimento. Que à medida que você vai aumentando o seu conhecimento, o medo vai abaixando. Porque você fala, cara, eu já consegui, eu já fiz, eu já tenho aqui, eu tenho um track, aqui eu tentei, aqui eu testei, aqui funcionou, aqui não. Pô, 10 anos! E aí eu fui lá, junto com a minha esposa, e a gente deu um all-in. Nós tínhamos dinheiro guardado. Naquele exato momento, a gente tinha acabado de adquirir uma casa, a gente tinha um carro, e a gente tinha algumas coisas com relação aos nossos negócios, e eu tinha 1 ano de dinheiro guardado. Ou seja, minha reserva de emergência. Então, na minha cabeça é o seguinte, ó,
Se der alguma coisa errada aqui, eu consigo segurar 1 ano. Eu morava na Praia Grande. E fui muito feliz na Praia Grande, diga-se por passagem. Eu fiquei 4 anos na Praia Grande. E vou te falar uma coisa, tá? Pra quem aí não sabe, Praia Grande é uma cidade no litoral de São Paulo, né? Eu sou de Santos. E muitos amigos meus, e eu morava em Santos, a vida inteira eu morei em Santos, e muitos amigos meus falaram, nem a pau que eu ia morar na Praia Grande. Eu falei, eu vou morar na Praia Grande. Eu vou morar na Praia Grande. Eu vou ter um estilo de vida de uma casa, de um estilo de vida que só dá pra ter na Praia Grande. Eu fui pra Praia Grande pra ter a casa e o estilo de vida que eu queria com a minha esposa, que eu tinha acabado de casar. E olha só como são as coisas, tá, pessoal? Olha só como são as coisas. Quando a gente deu entrada na nossa casa, na Praia Grande, que nós financiamos em 35 anos, eu paguei minha casa em 2 anos e 7 meses, mas eu financiei minha casa em 35 anos, tá? Meu Deus, e os juros? Isso é pagar juros. Meu Deus, mas uma vida inteira. Uma vida inteira, mas minha cabeça era, é o que eu consigo agora, não vai me tirar o sono, eu vou conseguir trabalhar de uma maneira adequada e eu vou desbravar o mundo. Quando eu comprei a minha casa 2 semanas depois, sem a menor pretensão, eu fui contratado para fazer um trabalho que era exatamente na Praia Grande. Que era uns 4 minutos da minha casa, pessoal. E quando eu falei, meu Deus do céu. E foi trabalhar no Instituto Neymar. E eu lembro quando eu estava conversando com o Neymar, ele falou, Joel, eu gostaria tal de um coordenador geral no Instituto Neymar. Eu falei, bacana, pô, eu gostaria que fosse você, obrigado. Só que tem uma questão. Eu falei, qual é? Ele é lá na Praia Grande. Eu falei, putz, você não vai acreditar. Dele o quê? Eu acabei de comprar uma casa na Praia Grande. Aí ele ainda me perguntou assim, mas você vai morar lá? Porque da cabeça dele poderia ter pensado, cara, você comprou uma casa, sei lá, pra investir. Não, eu falei, não, eu vou morar lá. Dele, nossa, cara, encaixou, hein? Onde é? Eu falei, putz, cara, no Canto do Forte. Eu morava ali, ó, na Marechal Malé, pra quem é da Praia Grande e tá ouvindo meu podcast aí. Eu morava na Marechal Malé, esqueci o número, mas era na Marechal Malé. 4 anos eu fiquei lá. Então a transição de carreira foi muito importante. Ter o fundo de emergência foi fundamental. Ok? E antes de falar a última, deixa eu falar um pouquinho do Hora H. Se você gosta do meu conteúdo, do meu jeito, da minha didática, do meu resultado, da minha história, você sabe que na pior das hipóteses eu entrego o meu melhor. E sempre o meu melhor é para você, é sempre para o aluno. O Hora H é um evento que eu faço desde 2019. Ele está indo para a 9ª edição. 9ª edição. E todas as edições, elas têm um nome. Então já teve Pessoas Precisam de Pessoas, já teve o Resiliência, já teve o High Performance System. E hoje, este ano, 2024, a edição ela vai se chamar O Trabalho Devolve. O que é o Trabalho Devolve? O Trabalho Devolve é a garantia que seus esforços, sua energia, o seu foco, a sua força, a sua esperança, a sua fé vão trazer para você o que você quer. Vai devolver dinheiro, vai devolver dignidade, vai devolver honra, vai devolver felicidade. Que é o que aconteceu comigo e com centenas de pessoas. Eu posso falar que são milhares. São milhares de alunos. Dezenas de milhares de alunos, com certeza. E no Hora H, que são 2 dias presencialmente de imersão profunda, que começa às 9 da manhã, termina às 9 da noite, às 7 da noite, eu vou trabalhar 3 grandes áreas. Eu vou trabalhar dinheiro, é isso aqui no nível aprofundado. Eu vou trabalhar liderança e autoliderança. E o terceiro módulo, eu vou trabalhar autoridade. Como que você se posiciona no mercado de trabalho, tá? 2 dias, 19 e 20 de outubro, 100% presencial, aqui em Alphaville. Você tem aí 3 opções. Você pode comprar o Silver, que você tem acesso aos 2 dias de evento, material didático e 1 mês de gravação de todo o evento. Você pode comprar o Gold, que você tem acesso aos 2 dias, obviamente. Você tem você senta mais perto de mim, a gente vai ter um pouco mais de interação. E você vai ter o Hora H Plus, 1 ano de Hora H Plus. O que é o Hora H Plus? O Hora H Plus é uma plataforma que tem todas as edições do Hora H, com todas as aulas e todas as pessoas que foram. Mas é assim, é dezenas de conteúdo. E você pode, se você é empreendedor que quer aprender sobre ecossistema de negócio e influência, eu te convido para estar no VIP. O VIP são 2 dias comigo antes do Hora H,
quinta e sexta, e depois você vai sábado e domingo, que você vai ficar na primeira fileira, entrada separada, kit especial, networking, porque são homens e mulheres de negócio, mas quinta e sexta, apenas para 50 pessoas, você vai ficar comigo, a gente discutindo o ecossistema de negócio e influência numa mentoria aqui numa sala, num lugar exclusivo aqui em Alphaville. Isso aqui tem um ticket de R$10.000, tá? E você pode parcelar. Todos os programas você pode parcelar. Então, QR Code está na tela, link está na descrição. E eu estou te convidando para estar no Hora H de 2024. Você vai crescer na carreira, vai colocar mais dinheiro no bolso, vai se estabelecer como autoridade no seu mercado, ou vai entender o caminho para se tornar autoridade no seu mercado, e obviamente vai resolver o que eu considero um dos grandes problemas, ou vai estar no caminho da solução dos maiores problemas que eu considero da humanidade, que é a falta de líder. É a falta e a ausência de um bom líder, ok? Então, aqui tem descrição, tem um QR Code, e também tem o WhatsApp para a gente tirar as suas dúvidas. Último ponto, que é o 7º, para a gente ter resiliência financeira, é a educação financeira contínua. Entenda. Educação, ok, que é conhecimento. Financeiro, que é nessa área específica de conhecimento, contínua, não para. E para esta área, eu quero te falar 2 livros. Primeiro, eu quero te falar da Psicologia Financeira do Morgan House, e tem muitos trechos legais, mas um deles que eu gostei muito, que muito me tocou, foi o capítulo número 5, que é assim, ó, ficar rico versus continuar rico. Ele fala assim, ó, ficar rico já é difícil pra caramba, mas existe uma ciência por trás, 86%, 84%, aquela conta toda. Mas ele fala, tem muita gente que fica e não consegue ficar rico. E quando isso apareceu, né, frente aos meus olhos, mexeu comigo. Eu falei, cara, deixa eu investigar um pouco mais do que ele está falando. E olha só essa passagem aqui, ó. Aplicar a mentalidade que ele chama de mentalidade de sobrevivência, que é se permanecer vivo. Né? Que o jogo é ficar no game, né? O que o Simon Sinek chama lá no Jogo Infinito, não é você apenas estar nos picos e vales, mas é permanecer no game. Então a mentalidade de sobrevivência ao mundo real se resume estar atento a 3 coisas. Primeira coisa, mais do que grandes retornos, o que quero é a prova de falências. Então ele é um investidor que ele fala, eu não quero ter grandes retornos, eu só não quero risco da ruína e falir. E se eu for à prova de falências, de fato acredito que eu vou ter os maiores retornos. Olha isso. Sobretudo quando você está ouvindo e vendo esse podcast. Porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição faça maravilhas. O que ele está falando de composição? Ele está falando de composição da tua carteira de investimentos e também de um termo, de um conceito chamado efeito composto no longo prazo, que é juros sobre juros. Tá? Segunda coisa, fazer planos é importante, mas a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. É muito bom. É muito bom. Qual que é o teu plano quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano? Muito bom. Mentalidade da sobrevivência, galera. E terceira é uma personalidade bem calibrada. Otimista quanto ao futuro, mas desconfiada em relação ao que pode impedir esse futuro de chegar. Isso é vital. Personalidade calibrada é ego controlado. Eu sou otimista, mas eu sou realista. Eu tomo decisões baseadas em fatos, em dados, em opiniões próprias e também múltiplas opiniões, não apenas a primeira opinião. Educação financeira. Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, um livro sobre mentalidade, sobre fundamento, trouxe alguns trechos para você. Aliás, trouxe diversos trechos para você, né? Então, a palavra que mais aparece neste livro, se eu não me engano, umas 115 vezes, é segredo. O segredo. Deixa eu pegar aqui um trecho muito legal. Não existe essa coisa de algo a troco de nada. Ele diz aqui que tudo que você quiser, você vai ter que pagar um preço. E aí ele fala assim, ó. Olha essa introdução que ele leva 24 páginas para te preparar para ler o livro. Eu vou ler todo o parágrafo. Ele fala assim, ó.
como uma palavra final de preparação, antes de você começar a introdução, antes de começar a introdução do livro, posso oferecer uma breve sugestão capaz de te dar uma pista de como o segredo, viu? A palavra, ele falou de novo, aqui é o segredo. Ele fala 111, 115 vezes, o segredo de Carnegie pode ser reconhecido? Ele faz uma pergunta. A dica é a seguinte: todas as realizações, todas as riquezas conquistadas têm início com uma ideia. Se você está pronto para o segredo, já tem metade dele. Portanto, reconhecerá prontamente a outra metade no momento em que ela vier à sua mente. É um livro, obviamente, de lei da atração. É um livro, obviamente, de mentalidade, de observação, de riqueza no mais amplo diapasão. Não só de dinheiro. Está falando de pessoas, de mente, de legado, de soluções de problema, de tempo, de saúde. Eu vou te pegar mais um trecho aqui, ó. Só para você ter uma ideia, na página 144, é um livro Quem Pensa Enriquece. Olha o título, Quem Pensa Enriquece. Então, pensa, cara. Pensa, meu. E ele fala assim, ó. Ele fala muito das pessoas que flertam com o fracasso. Elas flertam muito com o fracasso. E isso aqui, eu vou ler as 30. Porque é educação continuada. Ele fala assim, existem 30 fatores que causam o fracasso. Eu vou ler todos para você. Todos para você. 1. Base hereditária desfavorável. E é o único item que ele fala. Você não tem muito o que fazer sobre isso. Afinal de contas, é a tua genética. Então ele fala assim, ó. Pouco ou nada pode ser feito no caso de pessoas que nascem com o cérebro desprovido de poder. Ele tá falando, cara, capacidade cognitiva. O que ele tá dizendo aqui? Ele tá falando de pessoas que nascem, sei lá, até subnutrida, que tem problemas de sinapse cerebral mesmo, que é uma questão genética. Você acha que uma pessoa, por exemplo, uma criança, olha só o exemplo que eu vou te dar, uma criança que tem pais que usam droga, nascem com cérebro normal, 100% saudável? Não nasce, galera. Então, primeira coisa que ele tá falando, cara, é que talvez você tenha uma genética desfavorável. Todo o restante é comportamento. 2, falta de um objetivo bem definido na vida. Ele fala que a cada 100 pessoas, 98 não tem a menor ideia do que é na vida. Ele fala falta de ambição para além da mediocridade, a diferença entre ganância e ambição. Ele fala educação insuficiente. Caraca, galera, pô, todos os livros que eu peguei falam de educação, sabe, meu? Todos os livros, cara, educação. A gente não pode ser teimoso, a gente não pode ser cabeça dura, cara. Educação, cara, tem que estudar, meu, tem que aprender, tem que ler, tem que se envolver. Pô, tem que ter calos nos dedos de tanto que vira página, meu. Poxa vida, cara. 5, falta de autodisciplina. Tudo comportamental. 6, problema com a saúde. 7, influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Percebe que não tem ninguém falando nada diferente aqui? 8, procrastinação. 9, falta de persistência. 10, personalidade negativa. Aliás, quem que falou que quem é negativo raramente enriquece? Esqueci, mas alguém falou isso. Falta de controle do impulso sexual. Napoleão Hill falava muito da transmutação da energia. Ele falava que assim, ó, na época que ele escreveu, ele falou assim, é muito difícil homens antes de 40 anos enriquecerem. Por quê? Porque eles caras têm tanta energia sexual que eles se perdem. Se perdem. Então ele fala falta de controle do impulso. Ele não fala que é falta de impulso, é falta do controle. 12. Desejo descontrolado por algo a troco de nada. Cara, só para você ter uma ideia, tá? Rapidinho. Esse livro, ele foi publicado, senhores, em 1937. Atual, né? Ok. A ausência de poder de decisão firme. O que ele quer dizer com isso? Tem gente que decide e volta atrás, com muita facilidade. Ele fala que as pessoas que realmente têm sucesso, elas tomam decisão rápida e não mudam de opinião. As pessoas com caráter fraco, elas levam muito tempo para tomar decisão e mudam de opinião rápido. Ela, vou. Levou a vida para tomar a decisão, depois ela, meu Deus, não quero, volta atrás. Tá? 13º, já foi. 14º, um ou mais dos 6 medos básicos, e ele tem 6 medos básicos. É medo da morte, medo da morte, medo de ficar sozinho, medo de não ser amado, medo... eu esqueci, mas tem 6 medos lá.
15. Olha isso. Olha essa aqui, ó. Uma das coisas que vai fazer você fracassar. Escolha do cônjuge errado. Ele não falou casar com a pessoa errada. Ele não falou se unir à pessoa errada. Ele falou escolha. Eu tô lendo o que o cara escreveu. Eu estou lendo. Ele falou escolha. Então ele está dizendo que é uma escolha. Pô, então você é cônjuge. Então o ambiente também. Então pessoas também. Então relacionamento é uma escolha. Escolheu errado, nego velho. 16º, excesso de cautela. Ou seja, não vai, não se expõe, tá? Ele não falou cautela, ele falou excesso. Escolha do sócio errado é a 17ª. Superstição e preconceito. Ele chama aqui, ó, superstição é um tipo de medo. E é também um sinal de ignorância. Escolha da vocação errada. Ninguém pode ter sucesso em uma atividade de que não goste. 20. Ausência de concentração de esforço. O faz tudo raramente é bom em alguma coisa. Aquele cara que faz muita coisa. Ele não concentra o esforço, não tem ação massiva num ponto, né? Foco mira laser, assim, sabe? 21. Hábito de gastar indiscriminadamente. 22. Falta de entusiasmo. 23. Intolerância. 24. Intemperância. Ou seja, ele fala bastante. Intemperância é você não controlar os teus desejos. E ele reforça aqui, ó, que é, sobretudo, comida, sexo e bebida. Comida, sexo e bebida tem excesso, né? Intemperância de sexo, comida e bebida tem relação direta com você não enriquecer. Pega essa. 25. Incapacidade de cooperar com os outros. 26. Poder não adquirido pelo esforço. Ou seja, ele diz assim, ó, filhos e filhas de homens ricos e outros que herdam dinheiro que não conquistaram. É uma forma de fracassar. Tem um monte de pesquisa. Achou a pesquisa aí que eu perguntei? Lá do... Qual que é o dado? Olha só, em média 70% das pessoas que ganham na loteria ficam pobres. Esse é o dado. Eu achei que até mais. Eu achava que era mais. Tem dado também sobre primeira geração, segunda geração, terceira geração, ou seja, o cara que constrói primeira geração, o cara que passa para os filhos e passa para os netos. E assim, é tipo, geralmente 50%, 60% dos filhos quebram empresas e 70%, 80% dos netos quebram empresas. Ele está dizendo aqui de outro jeito, poder não adquirido pelo esforço. Ok? 27. Desonestidade intencional, egotismo e vaidade. Que é egocentrismo, né? Mas aqui está escrito egotismo. Supor em vez de pensar, 29ª. Putz, aí ele fala muito, Napoleão fala muito sobre opiniões não baseadas em fatos. E tem um cara chamado Hans Rosling que escreveu Factfulness. Ele fala, cara, o hábito revelador e poderoso de só falar coisas baseadas em fatos. O Dom Ruiz, lá quando ele escreveu os 4 compromissos, ele fala, não emita opinião se você não tiver convicção daquilo. São coisas idênticas, escritas e faladas de formas diferentes. Tá? E o 30º, falta de capital. Ou seja, uma causa comum do fracasso é não ter a grana porque você não domina. Portanto, senhores, aqui nós temos e discutimos e aprofundamos em 7 elementos para você ter resiliência. Todos eles passam por conhecimento, todos eles passam por fundamentos que sobreviveram ao tempo e pode vir livros e outros livros e eles vão falar a mesma coisa. A informação não está escondida, o conhecimento não está escondido, ele está disperso e acessível. Aqui é um dos pontos de contato para o seu conhecimento. Se você veio até aqui, eu tenho certeza que de alguma maneira você aprendeu e acima de tudo tomou uma decisão. E eu quero saber. Que decisão é essa? Comenta aqui qual foi a decisão que você tomou. Esse é um tipo de podcast que eu gosto muito de fazer. Me deixe saber se você gosta desse formato também. Ele é um podcast que ele dura menos porque eu estou sozinho. Mas ao mesmo tempo ele é mais prático, bulletado e baseado em evidências. Porque eu não gosto de ser uma aposta. Eu gosto de ser uma pessoa que se baseia. Eu funciono desse jeito. Eu acredito que você gosta também desse jeitão meu de ser e de ensinar e de fazer provocações. Esse é um tipo de podcast que vale a pena você ouvir mais vezes. E, sem a menor dúvida, vale a pena você mandar para mais pessoas. Me deixe saber todas as decisões que você tomou. Me deixe saber
quais foram os itens que você prestou mais atenção e tem que reforçar. Eu quero saber de tudo. Eu quero saber de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E muito importante falar sobre esse assunto agora de resiliência financeira, porque é isso que nos protege, que dá mais chance, que dá mais vantagem, turma. A gente precisa construir uma vida que a gente tenha mais vantagem. A gente precisa proteger o que a gente construiu e a gente precisa defender os nossos. O meu caminho foi e continua sendo e continuará sendo o conhecimento. Eu acredito que o seu também. Conhecimento aplicado, então, é poderosíssimo. Conhecimento que não é aplicado não serve para nada, apenas para transformar a gente em obesos cerebrais. Mas não é o teu caso, já que você é aqui, do nosso grupo do JJ Podcast. Ok? Muito obrigado. Esse foi o episódio número 164. Reforço o convite para você nos seguir nas redes sociais. Marca a gente lá nas tuas redes sociais também, marca o JJ Podcast, marca o JJ, compartilha com as pessoas importantes e fica ligado que amanhã tem podcast de novo e amanhã tem convidado. Aliás, é uma mulher, é uma convidada, mas depois você fica sabendo. Grande abraço e a gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu, tchau!